O milionário encontra a ex-mulher desamparada com os filhos na chuva e decide ajudá-los. O freio foi brusco demais. A Land Rover derrapou alguns centímetros na lama antes de parar completamente no meio da estrada de terra, e Ícaro Menezes ficou parado ali, com as mãos ainda apertadas no volante, os olhos fixos no que a luz dos faróis iluminava lá na frente. Não era possível. Não era ela. Não podia ser. A chuva batia forte no teto do carro, um barulho constante e pesado que havia acompanhado os últimos 40 minutos de estrada. Ícaro tinha saído da sede da fazenda depois de uma reunião que se estendeu até tarde, com raiva, com a cabeça cheia de números e de um contrato que estava demorando demais para sair do papel. O caminho mais curto até a cidade cortava aquela estrada de terra pelo interior de Minas Gerais, região que ele conhecia desde criança, região onde tudo havia começado para ele e que agora estava servindo apenas como atalho entre um problema e outro. Ele não pretendia parar em nenhum momento, até que os faróis iluminaram aquela cena. À margem da estrada, num barranco de terra vermelha encharcada, havia uma mulher. Ela estava de costas, curvada sobre algo que segurava no colo, tentando usar o próprio corpo como escudo contra a chuva. Uma criança pequena, uma menina, estava agarrada à perna dela, com a cabeça baixa, os cabelos encharcados colados no rosto. As roupas das duas estavam completamente molhadas. Do lado havia uma sacola plástica rasgada no chão, com o que parecia ser a única mala que carregavam, já cheia de lama. Ícaro não desceu imediatamente. Durante uns 3 segundos ele ficou parado, olhando. O instinto primeiro foi o de ligar o pisca-alerta, dar uma ré devagar e tomar a bifurcação antes daquele ponto que ele sabia que existia uns 200 metros atrás. Era noite, era chuva, era interior, e ele tinha aprendido ao longo dos anos que parar em estradas escuras podia ser o começo de histórias das quais você não saía bem. Mas alguma coisa travou, alguma coisa dentro do peito dele travou antes que o pé tocasse o freio de novo. Porque quando a mulher virou levemente o rosto, apenas o suficiente para olhar na direção dos faróis, Ícaro viu o perfil dela, e o ar saiu dos pulmões de uma vez. Era Samara. Samara Diniz. Ele ficou olhando por mais uns segundos, certo de que estava enganado, que era o cansaço, a escuridão, a chuva distorcendo as coisas. Porque Samara estava em São Paulo, ou estava fora do país, ou estava em algum lugar que não fosse numa beira de estrada de terra no interior de Minas, descalça, com um bebê no colo e uma criança pequena tremendo ao lado. Mas não. Quanto mais ele olhava, mais certeza ele tinha. Era ela. Os mesmos cabelos escuros, agora desgrenhados e encharcados. Os mesmos ombros que ele havia reconhecido antes de ver o rosto. A mesma postura de quem sempre carregou peso demais sem pedir ajuda. Ícaro desligou o motor. Colocou o capuz do casaco, abriu a porta e desceu na chuva. Ela não virou imediatamente quando ouviu a porta do carro. Ficou de costas, abaixando ainda mais a cabeça sobre o bebê que segurava, como se tentasse ignorar a presença de alguém atrás dela. A menina do lado, entretanto, olhou. Tinha uns 5 anos, cabelos loiros molhados, olhos grandes e escuros que encararam Ícaro com uma mistura de medo e curiosidade. "Precisa de ajuda?" ele perguntou. A voz saiu mais grossa do que ele pretendia. Estava tenso. Estava com o coração disparado de um jeito que ele não sentia faz tempo. A mulher balançou a cabeça sem virar. "Tô bem. Obrigada." A voz. Ícaro fechou os olhos por meio segundo. Era a voz dela. Mais rouca, mais cansada, mas era a mesma voz. Samara. Silêncio. A chuva continuava caindo. A menina pequena apertou mais a perna da mãe quando ouviu o nome, olhando para cima com aquela expressão de criança que percebe quando os adultos ficam tensos. Samara virou devagar, e os dois se encararam pela primeira vez em 6 anos.
Ela estava pior do que parecia de longe. Havia exaustão no rosto dela, aquele tipo de exaustão que não vem de uma noite mal dormida, mas de meses, talvez anos, carregando coisas pesadas demais. Havia uma marca de velho machucado no lado direito do queixo, já cicatrizada, que ele não conseguia parar de olhar. Os olhos dela eram os mesmos, grandes, escuros, com aquelas sobrancelhas que sempre expressaram mais do que as palavras. Mas o olhar estava diferente. Havia uma dureza ali que ele não reconhecia. Ícaro. A voz dela não tremeu, mas também não foi firme. Ficou no meio. Pode ir embora. Samara, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Isso não é da sua conta. Você está na beira de uma estrada com 2 filhos na chuva, ele disse, e mesmo sem querer, o tom saiu carregado de uma coisa que não era exatamente raiva, era algo entre raiva e desespero. Como isso não é da minha conta? Por que não é? Ela virou o rosto. A gente não tem mais nenhuma relação. Você pode ir. Ícaro olhou para a menina. Ela olhava para ele sem piscar, com aquela seriedade estranha que algumas crianças pequenas têm, como se soubessem avaliar adultos melhor do que os próprios adultos se avaliam. Depois, ele olhou para o bebê no colo de Samara. O bebê estava quieto demais para uma criança tão pequena na chuva. Os olhos fechados, o rosto levemente vermelho pelo frio. Alguma coisa apertou dentro do peito de Ícaro. Quantos meses esse bebê tem? Por que você quer saber? Samara. 8 meses. E ela disse, e depois virou o rosto de novo, como se tivesse dito mais do que pretendia. Ícaro ficou parado. Calculou. Tentou não calcular, mas calculou. Quando Samara havia sumido, tinha sido há 6 anos. Mas havia uma viagem que ela tinha feito antes disso. Uma reconciliação de fim de semana que havia durado mais do que fim de semana, que havia durado quase 3 semanas. E depois, ela tinha sumido de vez. Ele olhou para a menina de novo. Os cabelos loiros, os olhos escuros, os traços. Não era possível. Quantos anos ela tem? Ele perguntou, e a voz saiu diferente dessa vez, mais baixa. Samara virou o rosto para ele com uma expressão que ele não conseguiu ler de imediato. Havia medo ali, havia determinação, havia algo que parecia culpa, mas que ela estava empurrando para baixo com força. 5, ela disse. Ícaro ficou parado. 5 anos. 6 anos desde que ela foi embora. 3 semanas antes de ir embora, ela esteve com ele. E a menina tinha 5 anos. Samara. E a voz falhou um pouco, e ele odiou isso. Eu preciso que você me olhe e me responda uma coisa. Não, Samara. Eu disse não, Ícaro. A voz dela tremeu agora pela primeira vez. Mas não era fraqueza. Era contenção. Era alguém que estava segurando uma represa com as próprias mãos. Você não tem o direito de aparecer aqui e começar a fazer pergunta. Você não sabe nada do que aconteceu. Você não sabe nada. Então me conta. Ele deu um passo à frente. Porque de onde eu estou olhando, estou vendo você e 2 crianças na beira de uma estrada na chuva, sem sapato, sem carro, sem nada. E eu não consigo ir embora sem entender o que está acontecendo. Você foi embora da minha vida 6 anos atrás. Você foi embora. Ele corrigiu, e a voz endureceu. Você sumiu, sem explicação, sem carta, sem nada. Você acha que eu simplesmente resolvi ir embora? Ela olhou para ele com uma intensidade que fez ele recuar meio passo sem perceber. Você acha que foi simples assim? Eu não sei o que acho, Samara. Por isso estou perguntando. A menina puxou a manga da mãe. Mãe... A voz pequena cortou o ar entre os dois. Eu tô com frio. Samara fechou os olhos, respirou. Quando abriu, a dureza tinha cedido um pouco. Havia uma mãe ali agora, não mais uma ex-mulher num confronto. Eu sei, meu amor, ela disse baixinho, ajoelhando levemente para olhar para a filha. Já passa. Ícaro olhou para a criança, para os dentes tremendo levemente, para os pés descalços na lama. Não havia mais decisão a tomar. Entra no carro, ele disse. Eu não vou entrar no seu carro. Sua filha está tremendo de frio. Seu bebê está encharcado e vocês estão na beira de uma estrada de terra a 40 minutos de qualquer cidade. Ele pausou.
Eu não tô pedindo para você confiar em mim. Tô pedindo para você não deixar suas crianças pegarem pneumonia por causa de orgulho. Samara ficou olhando para ele por um longo momento. A chuva continuava. A menina continuava tremendo. E Samara, por mais que fosse contra tudo que ela havia construído dentro de si mesma nesses anos todos, sabia que ele estava certo. Só até a primeira cidade, ela disse. Tá bom? Ela pegou a sacola do chão. Ícaro foi buscar a mala, que estava mais pesada do que parecia. Enquanto caminhava para o carro, ele a abriu levemente por acidente e viu o que havia dentro. Roupas de criança, um cobertor fino, uma caixinha de remédio. Documentos numa sacola plástica fechada. Nada mais. Era tudo o que ela tinha. Ícaro colocou a mala no porta-malas sem dizer nada. Foi até o banco de trás. Abriu a porta para Samara entrar com o bebê, depois correu para o outro lado para pegar a menina, que hesitou na porta da chuva. Você é amigo da minha mãe? Ela perguntou, com aquela seriedade de 5 anos que faz adulto gaguejar. Ícaro ficou parado. Já fui, ele disse, e a resposta saiu mais honesta do que ele pretendia. A menina considerou isso por 2 segundos, depois entrou no carro. Ícaro deu a volta, entrou no banco do motorista, ligou o motor e o aquecimento ao mesmo tempo. No espelho retrovisor, ele podia ver Samara embrulhando o bebê com o casaco dela, mesmo que o casaco estivesse encharcado. A menina estava sentada colada nela, quieta. Ninguém falou nada pelos primeiros 5 minutos. O silêncio dentro do carro era de um tipo específico. Não era o silêncio de pessoas que não têm nada a dizer. Era o silêncio de pessoas que têm coisa demais a dizer e não sabem por onde começar. Foi a menina quem quebrou. Meu nome é Lia, ela anunciou com a voz pequena, mas firme. E meu irmão se chama Noah. Lia. Ícaro repetiu o nome devagar. Bonito nome. Minha mãe escolheu. Ela disse que eu ia ser luz. Lia vem de luz. Ícaro olhou rapidamente para o espelho. Samara estava olhando pela janela, o queixo levantado, fingindo que não estava ouvindo. Sua mãe estava certa, ele disse. Lia pareceu satisfeita com a resposta. Ficou quieta, olhando pela janela também. Mais silêncio. E então, sem que ninguém planejasse, Ícaro perguntou: Aonde você estava indo, Samara? Pausa. Para nenhum lugar específico. Ela disse sem tirar os olhos da janela. De onde você veio? Da cidade. Que cidade? Uma cidade. Ela finalmente virou o rosto para ele, com um olhar que dizia claramente que aquela linha de perguntas tinha chegado no limite. Por que isso importa? Porque você estava numa estrada de terra a 40 quilômetros de qualquer recurso com 2 crianças na chuva. Importa sim. Eu estava vindo de Ibiraci, ela disse, depois de uma pausa. Tinha uma pensão lá onde eu ficava com as crianças. O dono me avisou que ia precisar do quarto de volta. Sem aviso, sem prazo, sem nada. Eu tentei esperar a chuva passar, mas ela não parou. Faz quanto tempo você está em Ibiraci? Uns 4 meses. E antes disso, Passos. E antes, Formiga. Ícaro ficou em silêncio por um momento. Ela estava andando pelo interior de Minas há pelo menos 1 ano. Cidade pequena, pensão barata. Cidade pequena, pensão barata. Com bebê, com criança pequena, sozinha. Você não tem família que possa te ajudar? Minha mãe morreu há 2 anos. Ela disse seco. Meu pai nunca prestou. Não tenho irmão. Não tenho ninguém. Amigos? Ela deu uma risada curta que não tinha nada de engraçado. Amigos. Ela repetiu, como se a palavra fosse de um idioma que ela esqueceu de falar. Ícaro não insistiu mais por um tempo. A estrada tinha melhorado um pouco, a lama dando lugar a um cascalho que indicava a proximidade de uma rodovia. Nas placas que apareciam de tempos em tempos, ele foi calculando. A cidade mais próxima com o hotel era Carmo do Rio Claro. Uns 20 minutos ainda. Onde você ia ficar hoje à noite? Ele perguntou por fim. Ia resolver, Samara. Ia resolver, Ícaro. Ela disse, e dessa vez havia cansaço na voz dela. Não raiva, cansaço. Eu sempre resolvo. E ali,
Naquele eu sempre resolvo, havia uma história inteira. Havia noites sem dormir, decisões tomadas sozinha, problemas que não deveriam ser de uma pessoa só e que foram de uma pessoa só. Havia anos comprimidos em 3 palavras. Ícaro não respondeu. Ficou em silêncio pelo resto do trajeto, com os pensamentos correndo mais rápido do que conseguia organizar. Quando chegaram em Carmo do Rio Claro, era quase 11 da noite. A rua principal tinha um posto de gasolina aberto, um bar com metade das luzes apagadas e um hotel pequeno com placa de neon laranja piscando na fachada. Ícaro parou na frente do hotel. "Vou pagar o quarto para vocês", ele disse. "Não precisa, não é pergunta. Ícaro, eu não vou." Samara. Ele virou o corpo para ela pela primeira vez desde que entraram no carro. A luz fraca do painel iluminava os dois de perfil. "Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelas crianças. Você pode ter raiva de mim, pode não querer me ver, pode mandar eu embora assim que amanhecer. Mas hoje à noite você vai ficar num quarto seco com suas crianças e você não vai me pedir licença para aceitar isso." Samara ficou olhando para ele. Lia havia adormecido encostada na mãe. Noah estava quieto, embrulhado no casaco encharcado. "Uma noite", ela disse por fim. "Uma noite", ele concordou. Eles desceram. Ícaro foi até a recepção, pagou 2 quartos, pegou as chaves. Quando voltou, Samara já havia pego a mala e estava esperando na calçada com as crianças, com aquela postura de quem aceita um favor sem abrir mão da dignidade. Ele entregou a chave do quarto dela sem dizer mais nada. Ela pegou sem dizer obrigada, mas na hora que virou para entrar, ela parou. "Ícaro", ele esperou. Ela não virou o rosto, ficou de costas, olhando para a porta do hotel. "Não era o que você pensou." Ela disse baixinho, quase para si mesma. "Nunca foi." E entrou antes que ele pudesse responder. Ícaro ficou parado na calçada molhada, com a chuva fina ainda caindo, olhando para a porta fechada. Aquelas 4 palavras ditas de costas, na soleira de um hotel barato no interior de Minas Gerais, carregavam 6 anos de peso. E ele sabia, sem precisar de mais nada, que aquela noite havia mudado alguma coisa. Ele só não sabia ainda o tamanho do que estava prestes a descobrir. Ícaro não dormiu. Ficou deitado no quarto ao lado, olhando para o teto de estuque amarelado, ouvindo o barulho do ventilador que chiava e a chuva que havia diminuído, mas não parado. O celular estava com a tela preta em cima do peito dele, e ele ficou assim por horas, sem conseguir organizar o que estava sentindo numa ordem que fizesse sentido. Samara Diniz havia sumido da vida dele há 6 anos. Não havia discussão final, não havia separação formal. Havia uma manhã em que ele acordou e ela não estava. A cama do lado dela estava fria, as gavetas dela estavam abertas e quase vazias, e havia um único bilhete em cima da mesinha de cabeceira que dizia, com a letra dela, que era pequena e inclinada para a esquerda: "Não me procure. Me faz um favor e não me procura." Ele havia ficado parado com aquele papel na mão por um tempo longo demais. Depois havia dobrado, colocado no bolso e passado as semanas seguintes esperando que ela ligasse com uma explicação. Esperando que fosse briga, que fosse crise, que fosse algo que tivesse solução. Mas ela não ligou. E com o tempo, a espera foi virando mágoa. E a mágoa foi virando raiva. E a raiva, como sempre faz, foi ocupando os espaços onde as perguntas deveriam estar. Ele havia construído uma versão da história que cabia numa frase: ela tinha ido embora porque queria ir. Ponto. Mas agora havia uma menina de 5 anos, loira, com os olhos escuros, iguais aos do avô dele. E havia uma frase dita de costas na soleira de um hotel barato que não saía da cabeça. "Não era o que você pensou. Nunca foi." Às 6 da manhã, quando o céu começou a clarear, Ícaro levantou, tomou banho e desceu para o café da manhã que o hotel oferecia, que era um buffet simples com pão de queijo e café preto.
Ficou sentado numa mesa pequena perto da janela, com as mãos em volta do copo de café, esperando sem saber exatamente o que estava esperando. Às 7h15, Samara apareceu na escada. Ela havia dormido um pouco, dava para ver. A exaustão de ontem tinha cedido levemente, mas ainda estava presente, instalada nas entrelinhas do rosto dela. Ela estava com uma roupa diferente, a única outra roupa que devia ter na mala. Uma blusa simples e uma calça que estava levemente larga no quadril, sinal de que havia perdido peso. Atrás dela, Lia descia os degraus com cuidado e seriedade, segurando o corrimão com as duas mãos. Noah estava no colo de Samara, acordado agora, olhando o ambiente com aquela curiosidade tranquila de bebê que ainda está descobrindo o mundo. Samara viu Ícaro e parou por um segundo. Depois continuou descendo. Sentou na mesa ao lado, não na dele. Pediu café para a recepcionista que também servia o café da manhã. Colocou Noah no colo. Deu a Lia um pedaço de pão de queijo que a menina devorou com uma fome que apertou alguma coisa no peito de Ícaro. Ele esperou ela se acomodar. Esperou ela tomar o primeiro gole de café. Depois falou: "Você tem algum plano para hoje?" Ela não respondeu de imediato. "Não", ela disse por fim. "Para onde você ia?" "Eu ia ver o que aparecia." Ícaro colocou o copo de café na mesa devagar. "Samara, você não pode continuar assim." Ela virou o rosto para ele com uma expressão que ele reconheceu imediatamente. Era a expressão de quem está prestes a dizer algo cortante. "Com todo respeito", ela disse, e havia ironia leve naquelas 3 palavras. "Você não tem a menor ideia de como eu tenho vivido. Você apareceu ontem à noite, fez uma gentileza que eu agradeço, e agora acha que tem autoridade para me dizer como continuar? Eu não estou tentando ter autoridade, estou tentando entender. Você não precisa entender. A menina é minha filha." O silêncio foi imediato, completo. Lia parou de comer o pão de queijo e olhou para Ícaro com aquela seriedade de 5 anos. Depois olhou para a mãe. Samara colocou a xícara na mesa. Olhou para a filha. "Lia, amor, vai pegar mais pão de queijo para você e para o Noazinho, tá? Mas o Noah não come pão de queijo. Então pega só para você. Vai lá." A menina olhou de um para o outro, com a percepção aguçada de quem cresceu prestando atenção em adultos. Depois desceu da cadeira e foi até o buffet. Samara voltou para Ícaro. "Abaixa a voz." Ela disse baixo. "Eu perguntei baixo. Você não perguntou, você afirmou. Então eu afirmei errado? Ela não é?" Pausa. Uma pausa longa demais para ser negação. "Samara, não é simples assim, Ícaro. Para mim é muito simples. Eu olhei para aquela menina e vi meu pai, vi meu avô, vi uma criança que tem os meus traços e a sua idade. Então me olha nos olhos e me diz que eu estou errado." Samara ficou olhando para a mesa. Os dedos dela enrolavam e desenrolavam a alça da bolsa. Ela disse, tão baixo que ele mal ouviu. Algo aconteceu dentro do peito de Ícaro naquele momento que ele não sabia nomear direito. Era uma mistura de coisas que não deveriam caber juntas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Havia algo que se parecia com alegria e que imediatamente bateu de frente com uma dor enorme, porque aquela menina tinha 5 anos e ele havia perdido 5 anos. "E o Noah?" ele perguntou. Samara levantou os olhos. "Também." Ícaro ficou parado. Respirou. "Como?" ele disse, e não era exatamente pergunta, era a tentativa de organizar um pensamento que não queria ser organizado. "Como você foi embora sabendo que estava grávida?" "Eu não sabia ainda. Eu descobri depois." "Depois quando?" "Depois que eu já estava longe. E você não voltou. Você não me ligou. Você não mandou nenhuma mensagem em 6 anos me dizendo que eu tinha uma filha." "Não." "Por quê?" Ela ficou em silêncio por um momento. "Você não vai gostar da resposta." "Eu já não estou gostando de nada desde ontem. Pode falar." Samara respirou fundo. Olhou uma vez para Lia, que estava no buffet pegando mais coisas com aquela seriedade de 5 anos. Depois voltou para Ícaro. "Você conhece Tobias Menezes?" A pergunta saiu do nada e atingiu em cheio.
Tobias Menezes era o primo de Ícaro, 10 anos mais velho, experiente, alguém que havia trabalhado ao lado da família desde sempre. Alguém em quem Ícaro havia confiado praticamente cegamente durante anos. Conheço. Ícaro disse devagar. 6 anos atrás, 3 semanas antes de eu ir embora, Tobias me procurou. Ela disse, e a voz estava firme agora, com aquela firmeza de quem ensaiou essa fala 1000 vezes e nunca teve onde dizer. Ele me disse que sabia de uma coisa sobre mim. Disse que tinha descoberto que eu havia assinado um contrato de consultoria para uma empresa que era concorrente da família 2 anos antes de me casar com você. Era verdade. Foi um trabalho que eu fiz quando ainda era autônoma, antes de saber que vocês eram rivais, mas ele disse que ia apresentar isso a você como traição, como se eu tivesse me casado com você para roubar informação. Isso é absurdo. Eu sei que é absurdo. Mas você sabe como Tobias é bom em construir argumento. E você sabe que na época você estava com a cabeça cheia por causa da morte do seu pai, por causa da transição da fazenda, por causa de tudo. Você estava num ponto em que eu senti que qualquer coisa que chegasse até você viraria bomba. Você deveria ter me contado. Eu tentei, ela disse, e havia algo que parecia antiga frustração comprimida naquelas 2 palavras. Eu comecei a falar uma vez e você me interrompeu para atender o telefone. Comecei de novo e você dormiu no meio. Não dormiu de sacanagem, dormiu de cansaço mesmo. Mas eu fiquei ali olhando para o teto pensando que você mal tinha tempo para me ouvir falar. Ícaro não respondeu, porque era verdade. Aquele período havia sido pesado demais. Ele reconhecia agora o que havia falhado em reconhecer na época. Mas o que Tobias quis com isso? Ele perguntou. Ele disse que se eu fosse embora, se eu assinasse o divórcio de forma silenciosa, sem briga, sem pedido de partilha, ele ia guardar aquilo para ele. Disse que seria bom para mim, bom para você, bom para a família. Ele queria se livrar de você para quê? Para assumir a gestão da fazenda sozinho. Ela disse. Na época você ainda dividia as decisões com ele. Ele estava de olho na herança, no controle do consórcio das terras. E eu estava no meio. Eu questionava ele nas reuniões de família. Eu havia percebido que ele estava desviando um valor pequeno, mas constante das contas da cooperativa. E eu sabia que se continuasse ali, eu ia expor isso mais cedo ou mais tarde. Por que você não me contou sobre o desvio? Porque eu não tinha prova, tinha suspeita. E quando fui tentar reunir prova, foi quando ele me procurou com um outro assunto. Ícaro ficou olhando para ela por um longo momento. Você tinha medo que eu não acreditasse em você. Ela não negou. Ele é família. Eu era uma mulher com contrato assinado para a empresa concorrente. O peso não era igual. Eu teria acreditado em você. Você teria tentado, ela disse, com uma gentileza triste que foi mais dolorosa do que raiva teria sido. Mas você também teria duvidado primeiro. É da natureza humana, e na dúvida, enquanto a situação não se resolvia, eu estaria exposta, as crianças estariam expostas. As crianças ainda não existiam. Lia já existia. Eu descobri 1 semana depois de ir embora. Silêncio. Lia voltou com o prato de pão de queijo, subiu na cadeira e começou a comer novamente com aquela concentração total que as crianças têm quando estão com fome de verdade. Ícaro olhou para ela. 5 anos. 5 anos de primeiro passo, primeira palavra, primeiro dia de escola que ele havia perdido por inteiro, por conta de uma manobra de um primo que ele havia colocado para administrar parte da fazenda. O Tobias ainda está lá, Ícaro disse, e a voz havia mudado. Havia algo ali que Samara reconheceu e que fez ela endireitar levemente na cadeira. Eu sei, ele ainda gere a cooperativa. Eu sei, Ícaro. Então por que você voltou para essa região? Você poderia ter ido para qualquer lugar. Eu não escolhi essa região de propósito. Eu fui indo onde aparecia trabalho. Passos, Formiga, Ibiraci. É o interior que eu conheço. As pessoas têm mais disposição de dar serviço avulso, de aceitar ajuda em troca de um quarto. Foi o que eu consegui fazer sozinha. Que tipo de trabalho você fazia?
O que aparecia? Costura, faxina. Uma vez passei 3 meses numa fazenda ajudando na cozinha da colheita. Ela pausou. Não foi fácil, mas eu não me arrependi de ter ido embora. Você devia ter ficado. E ficar exposta ao Tobias, ficar numa situação em que ele podia me destruir a qualquer momento. Não, você devia ter ficado e me contado tudo. A voz dele não estava levantada, estava baixa, firme, carregada de algo que a firmeza não estava conseguindo cobrir por inteiro. Eu sou muita coisa ruim, Samara, mas eu nunca teria deixado alguém ameaçar você. Ela ficou olhando para ele. E pela primeira vez desde o dia anterior, a dureza no rosto dela cedeu de verdade. Não desapareceu, mas cedeu o suficiente para deixar aparecer algo embaixo, algo que se parecia com a Samara que ele havia conhecido antes de tudo desmoronar. Eu sei disso agora, ela disse baixo. Mas na época, eu tinha 28 anos. Estava com medo e achei que proteger era ir embora. E agora? Ele perguntou. O que é proteger agora? Ela olhou para Lia, para Noah. Não sei, ela disse. Tô tentando descobrir. Ícaro ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você não vai continuar indo de cidade em cidade com essas crianças. Ícaro, não é argumento, é fato. Você não vai continuar assim. Ele se inclinou levemente para frente, os cotovelos na mesa. Eu tenho uma propriedade aqui na região, a fazenda principal. Tem uma casa de hóspedes que fica vazia a maior parte do ano. Você e as crianças vão ficar lá enquanto a gente resolve o que precisa ser resolvido. Eu não posso. Você pode. Você vai. Ele pausou. E a gente precisa conversar sobre Tobias. Ela ficou quieta. Ele não pode continuar lá, Samara. Ícaro disse. Não depois do que você me contou, mas eu preciso de mais do que a sua palavra. Não porque eu não confie em você, mas porque para tirar ele de lá, sem que vire guerra, eu preciso de prova. Eu guardei coisa, ela disse depois de um momento. Ele olhou para ela. O quê? Antes de ir embora, eu tirei foto dos extratos que eu havia encontrado. Salvei num pendrive. Ela pausou. Tá na mala. Em todos esses anos, eu nunca joguei fora porque não sabia se ia precisar algum dia. Ícaro ficou olhando para ela por um longo momento. Por que você guardou? Porque eu sempre soube que algum dia esse dia ia chegar, ela disse. Eu não sabia que ia ser desse jeito, mas eu sabia que ia chegar. Lia terminou o pão de queijo e olhou para Ícaro com aqueles olhos que eram tão parecidos com os dele que machucava. Você vai continuar com a gente? Ela perguntou sem rodeio, com a direteza que só criança de 5 anos tem. Ícaro sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Por um tempo, ele disse. Lia considerou isso. Tá bom, ela disse, e voltou a olhar pela janela como se o assunto estivesse encerrado. Samara olhou pela janela também. E Ícaro ficou olhando para as duas, para Noah quieto no colo da mãe, para aquela família que havia existido sem ele por 5 anos, e sentiu o peso de tudo que havia sido perdido misturado com alguma coisa que ainda não sabia nomear, mas que se parecia perigosamente com esperança. A estrada para a fazenda era de terra boa, bem cuidada, com árvores altas dos 2 lados que faziam sombra mesmo no calor do meio-dia. Ícaro dirigia em silêncio. Samara estava no banco do passageiro com Noah adormecido no colo, olhando pela janela com uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Lia estava no banco de trás, com o nariz colado no vidro, olhando as árvores passarem com uma expressão de quem está vendo tudo isso pela primeira vez, que era exatamente o que estava acontecendo. É bonito, Lia disse de repente. É, Ícaro confirmou. Tem animal? Tem. Gado, cavalo, galinha, uns cachorros. Lia ficou em silêncio por 2 segundos, processando essa informação. Posso ver os cavalos? Lia. Samara falou sem tirar os olhos da janela. Pode. Ícaro disse ao mesmo tempo. Samara virou o rosto para ele com uma expressão que misturava exasperação com algo mais suave. Ela não pode ficar pedindo coisa. Ela não pediu coisa, pediu para ver cavalo. Isso é coisa. Não é.
A discussão era pequena, era quase nada. Era o tipo de discussão que casais têm sobre criação de filho sem perceber que estão tendo uma discussão de casal. Os dois perceberam ao mesmo tempo e os dois ficaram em silêncio ao mesmo tempo, olhando para frente. A entrada da fazenda apareceu na curva seguinte. Era imponente sem ser exagerada. Um portão de madeira pesada tratada com o nome gravado em ferro. Fazenda Menezes. 2 funcionários que trabalhavam na portaria abriram quando reconheceram o carro. Um deles, mais velho, de chapéu, acenou para Ícaro com familiaridade. Samara olhou para tudo isso em silêncio. Ela sabia que a fazenda havia crescido depois que ela foi embora. Havia escutado falar em conversas soltas aqui e ali ao longo dos anos, porque quando você some da vida de alguém, mas continua vivendo na mesma região do país, as histórias chegam de formas inesperadas. Mas ver era diferente de ouvir. A casa principal era grande, de fazenda antiga, com varanda longa na frente e jabuticabeiras no lado. A casa de hóspedes ficava uns 100 metros atrás, separada por um jardim com 2 quartos e uma varanda própria de frente para as pastagens. Ícaro parou o carro na frente da casa principal. "Espera aqui um segundo", ele disse e desceu. Samara ficou olhando pela janela enquanto ele falava com uma mulher que saiu da casa, uma senhora de uns 60 anos com avental, que obviamente era quem cuidava da casa. Houve uma conversa curta. A senhora olhou para o carro 2 vezes com uma expressão que Samara não conseguiu decifrar. Depois balançou a cabeça e voltou para dentro. Ícaro voltou ao carro. "A dona Celestina vai abrir a casa de hóspedes e preparar. Tem quarto para as crianças e quarto para você. E você?" "Eu fico na casa principal", ele disse. E havia algo na forma que ele disse isso que era deliberadamente neutro, como se estivesse fazendo questão de não deixar margem para interpretação. Samara acenou com a cabeça. Eles foram até a casa de hóspedes. Era simples, mas estava limpa e arejada. Cheirava a lavanda e a madeira antiga. Havia uma janela larga no quarto principal que dava para as pastagens. E à tarde, com a luz caindo daquele jeito dourado que o interior de Minas tem, a vista era de uma beleza que Samara não esperava sentir tão forte. Lia entrou correndo, inspecionou os 2 quartos, escolheu o menor porque tinha uma janela de onde se via um pomar e declarou que era o melhor quarto do mundo com uma convicção que fez a dona Celestina rir. Quando a senhora saiu, Samara ficou parada no meio do quarto principal, com Noah no colo, olhando em volta. Tinha sido a primeira vez em muitos meses que ela estava num lugar que não era uma pensão de beira de estrada, e aquilo doía de um jeito estranho. Não era ingratidão, era aquele tipo de dor que vem quando você relaxa um pouco depois de muito tempo tenso demais, como quando você tira um sapato apertado e a dor fica pior por um momento antes de melhorar. Ela sentou na beira da cama. Colocou Noah na manta que estava dobrada ali. O bebê espreguiçou, abriu os olhos por um segundo, depois fechou de novo. Samara ficou olhando para ele. 8 meses. Ele havia sido concebido durante uma noite de passos, 2 anos depois que ela havia fugido, com um homem que havia passado pela cidade fazendo trabalho temporário. Um homem que ela havia conhecido, que havia parecido gentil, que havia ido embora 3 semanas depois sem deixar endereço. Ela não havia contado para ninguém. Havia segurado aquela gravidez sozinha, trabalhando até o 8º mês, parindo no hospital público de Formiga, com a mão da enfermeira como única companhia. Lia havia entrado no quarto de repente, com o rosto animado. "Mãe, tem galinha no quintal." "Tem", Samara disse. "Posso ir ver?" "Vai, mas não mexe." Lia saiu correndo. Samara ouviu os passos dela descendo a varanda, ouviu a porta da tela bater e ficou sozinha com Noah. Ficou ali em silêncio por um tempo. Depois tirou o pendrive da bolsa. Um pendrive velho, daqueles de plástico azul que já nem se fabricava mais. Havia uma etiqueta colada nele com a própria letra dela. Cooperativa, 2018. Ela ficou olhando para ele na palma da mão. Havia guardado isso por 6 anos.
Havia carregado junto com roupas de criança, remédio e documentos, como se fosse um talismã. Mas não era talismã nenhum. Era evidência. Era a prova de que ela não havia mentido, não havia fugido sem motivo, não havia sumido porque era fraca. Bateu na porta. Ícaro. Pode entrar, ela disse. Ele abriu a porta devagar, ficou na soleira. Havia uma xícara de café em cada mão, ofereceu uma para ela. Ela aceitou. Ele olhou para o Noah. Tá dormindo, Samara disse. Ele dorme muito? Dorme bastante. Sempre foi assim. Ícaro ficou olhando para o bebê por um momento, com uma expressão que ela estava tentando ler e não estava conseguindo completamente. Havia uma complexidade ali que ela respeitou sem tentar simplificar. Ele não é seu, ela disse devagar. Ícaro virou o rosto para ela. Eu sei, ele disse. Você não precisa. Eu sei que você sabe. Mas eu queria dizer com todas as letras porque você não perguntou. E eu acho que você estava querendo perguntar. Ele ficou em silêncio. O pai dele foi embora antes de eu saber que estava grávida. Ela disse. Não sei onde está. Nunca tentei encontrar. Noah não vai crescer procurando por ele. Isso é decisão sua. É. Mas Lia... Ele começou. Lia é sua. Ela disse, firme. E eu errei em não te contar. Eu sei disso. Eu soube disso desde o dia que ela nasceu. Mas eu estava assustada e depois estava envergonhada de ter esperado. E depois o tempo foi passando e virou uma coisa que eu não sabia mais como abrir. Ícaro ficou em silêncio por um momento longo. Ela sabe alguma coisa? Ele perguntou. Ela sabe que o pai existe, que um dia ela vai conhecer. Eu nunca falei mal de você para ela. Não esperava menos, ele disse. E havia algo ali que não era ironia, era reconhecimento genuíno. Samara estendeu o pendrive. Pega, ela disse. Ele olhou para o objeto na mão dela. Os extratos? E mais coisa. Eu fui juntando ao longo do tempo. Antes de ir embora, eu tinha tirado foto dos extratos que eu havia achado na gaveta do escritório. Mas eu também tinha guardado um e-mail que o Tobias tinha me mandado na época, tentando me convencer a sair. Ele foi descuidado, mandou pelo e-mail pessoal. Existe uma trilha. Ícaro pegou o pendrive devagar, ficou olhando para ele. Se isso que você está me dizendo for verdade, é verdade. Então ele ficou 6 anos administrando um negócio que ele sabotou para assumir. E eu não vi nada. Você estava de luto pelo seu pai. Estava reconstruindo a fazenda. Tinha coisa demais para olhar ao mesmo tempo. Ele sabia disso, calculou para ser na hora certa. Ícaro ficou parado. Havia uma raiva se formando nele. Uma raiva densa, diferente da raiva que ele havia sentido durante anos, achando que Samara havia ido embora sem motivo. Essa era mais limpa, mais direcionada, mais perigosa. Eu vou precisar de um contador e de um advogado, ele disse. Você tem. Ele vai negar tudo. Provavelmente, ela disse. Mas o e-mail é difícil de negar. E se você mandar alguém competente olhar as contas da cooperativa dos últimos 6 anos, vai encontrar inconsistência. Porque pessoa que faz isso uma vez, faz de novo. Como você sabe tanto sobre isso? Porque passei 6 anos pensando nessa conversa. Ela disse simplesmente. Ícaro ficou olhando para ela. E então, pela primeira vez em toda aquela situação, algo que se parecia com um sorriso atravessou o rosto dele. Não era um sorriso feliz. Era aquele sorriso que as pessoas dão quando reconhecem alguém de verdade, quando a pessoa na frente faz ou diz algo que confirma quem elas sempre foram. Você não mudou, ele disse. Mudei muito, ela corrigiu. A parte importante não. Ela não respondeu isso, mas não desviou o olhar. Do quintal chegou a voz de Lia gritando com entusiasmo sobre uma galinha que havia resolvido voar. Samara fechou os olhos, apertou-os, depois abriu com uma expressão entre cansaço e ternura. Eu vou ver se ela não está perturbando as galinhas, ela disse levantando. Samara, ele chamou quando ela chegou na porta. Ela parou. Obrigada pelo pendrive, ele disse. Ela ficou parada por um segundo. Eu devia ter te dado isso 6 anos atrás.
ela disse sem virar. Não precisava de agradecimento. E saiu. Naquela tarde, enquanto Samara dava banho nas crianças e Lia debatia com a dona Celestina sobre o melhor jeito de fazer cuscuz, Ícaro foi até o escritório da fazenda, fechou a porta, colocou o pendrive no computador e começou a ler. Levou quase 2 horas. O que havia naquele pendrive era mais do que ele esperava. Os extratos fotografados mostravam transferências pequenas, de valores que variavam entre 2 e 5 mil reais, feitas mensalmente para uma conta que não estava nos registros oficiais da cooperativa. No volume de transações que a cooperativa movimentava, aquele valor era invisível. Era o tipo de coisa que só aparecia se você soubesse o que estava procurando. O e-mail era pior. Tobias havia mandado para Samara com o assunto "conversa necessária", e o texto era cuidadoso, escorregadio, do tipo que um advogado mediano poderia tentar dizer que era apenas uma opinião. Mas havia uma frase no final que era direta demais para ser interpretada de outro jeito. Você sabe o que acontece quando as pessoas certas ficam sabendo das coisas erradas. Cuida dos seus passos, Samara. Por bem. Ícaro leu aquela frase 3 vezes. Depois fechou o computador. Ficou sentado no escuro por um tempo, com as mãos na mesa, olhando para nada. Tobias estava no escritório da cooperativa naquele momento, a uns 40 quilômetros dali, administrando um negócio que ele havia roubado, numa posição que ele havia conquistado ameaçando uma mulher grávida. Ícaro respirou, pegou o celular, ligou para o seu advogado, Augusto Belém, que atendia sempre no primeiro toque porque era daquele tipo de profissional que ainda levava trabalho a sério. Augusto, Ícaro disse quando ele atendeu, preciso de você aqui amanhã cedo e precisa vir com o contador que te indiquei no ano passado. Aconteceu alguma coisa? Muita coisa, Ícaro disse. Traga café porque vai ser uma manhã longa. Tobias Menezes tinha 52 anos e havia passado os últimos 6 deles cultivando a imagem de homem de confiança. Era aquele tipo de pessoa que sabe exatamente o que dizer em cada ambiente. Com os funcionários da fazenda, era justo e acessível. Com os parceiros da cooperativa, era técnico e seguro. Com a família, era leal e presente. Com Ícaro, especificamente, havia construído ao longo dos anos uma relação que parecia sólida como pedra. O primo mais velho que ajudou a sustentar o negócio nos anos difíceis, que estava lá no enterro do pai, que abria a porteira no fim do dia com a segurança de quem nunca vai a lugar nenhum. Aquela imagem havia funcionado por muito tempo. Quando Ícaro ligou na tarde anterior, dizendo que precisava de uma reunião na manhã seguinte para rever o contrato da cooperativa, Tobias havia aceitado sem hesitar. Não havia nada em comum na solicitação. Revisões aconteciam. Eram parte da rotina. Ele chegou na fazenda às 8 da manhã, de caminhonete, com uma pasta embaixo do braço e aquele sorriso que havia praticado tanto que já parecia natural. O que ele não esperava era o carro do advogado Augusto Belém estacionado na frente da casa. Ele parou na entrada por um segundo. Depois continuou entrando. Ícaro estava esperando na sala de reuniões da casa principal. Uma sala que havia sido o escritório do pai, com mesa grande, cadeiras de couro e uma janela que dava para a área de pastagem. Augusto Belém estava sentado de um lado, com a pasta aberta na frente. Um outro homem, que Tobias não reconheceu, estava com um laptop aberto. Ícaro estava de pé, de costas, olhando pela janela. Tobias, ele disse, sem virar imediatamente. Ícaro. Tobias olhou para Augusto, depois para o contador, depois de volta para Ícaro, que ainda estava de costas. Que reunião importante, hein? Que foi que aconteceu? Senta, Ícaro disse. Havia algo no tom. Tobias pausou por um segundo, mas sentou. Ícaro virou. E Tobias leu o rosto do primo imediatamente, porque era bom em ler rosto. Era uma habilidade que havia desenvolvido com cuidado. Havia algo ali que não era raiva comum. Era uma raiva fria, organizada, que havia dormido uma noite e acordado com plano. Isso era mais perigoso do que raiva quente.
Vamos conversar sobre a cooperativa, Ícaro disse, sentando do outro lado da mesa. Claro. Tobias colocou a pasta na mesa. Tenho o relatório do trimestre aqui. Não precisa, Ícaro disse. O Augusto e o Marcos já passaram a noite revisando os documentos que eu precisava. Que documentos? Augusto abriu a pasta dele e colocou na mesa uma série de impressões. Extratos, transferências, uma linha do tempo. Tobias olhou para o material. A expressão não mudou imediatamente. Era muito bom para isso. O que é isso? Ele perguntou com curiosidade razoável. São transferências mensais feitas de uma conta auxiliar da cooperativa para uma conta pessoa física que não está registrada como prestador de serviço. Augusto disse com a voz seca e precisa de quem faz isso o dia todo. 2.000 a 5.000 reais por mês, ao longo de 68 meses. Tobias ficou olhando para o papel. Pode ter uma explicação simples para isso, ele disse. Pode, Augusto concordou. É por isso que estamos aqui, para ouvir a explicação. Tobias olhou para Ícaro. Ícaro, eu não sei de onde esse pessoal tirou esse material. De mim, Ícaro disse. Pausa. Como assim de você? Me chegou documentação que aponta para isso. Ícaro disse. Nada mais natural do que verificar. E quem te deu essa documentação? A voz de Tobias mudou levemente. Nada que fosse óbvio, mas havia ali uma cautela que não estava antes. Não importa, Ícaro disse. O que importa é que é real. Ícaro, olha, eu não sei o que te contaram. Ninguém me contou nada. Me mostraram documento. Ícaro pausou. Mas já que você tocou no assunto de o que me contaram, deixa eu te perguntar uma coisa diferente. Tobias esperou. 6 anos atrás, você falou com Samara. Ícaro disse. O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo certo para ser revelador. Não foi longo, mas foi um segundo a mais do que deveria ser se a resposta fosse simplesmente não. Samara? Tobias repetiu. Sua ex? A única. Falei com ela algumas vezes ao longo do tempo que vocês foram casados. O que tem isso? Falou com ela antes de ela ir embora. Ícaro disse. Falou sobre um contrato que ela havia assinado com uma empresa concorrente anos antes de nós nos casarmos. Disse que ia usar isso contra ela. Isso é absurdo. Você mandou um e-mail para ela. Tobias ficou quieto. Eu tenho esse e-mail, Ícaro disse. Está impresso ali no final da pilha que o Augusto tem na mão. Com a data, com o endereço de remetente, com o texto. Tobias olhou para a pilha. Pela primeira vez, algo passou no rosto dele que não era calculado. Era uma coisa pequena, um aperto rápido nos olhos, o tipo de reação que a mente tem quando descobre que o chão que parecia sólido tem rachaduras. Eu sei o que aconteceu. Ícaro disse, com aquela voz baixa e firme que havia passado a noite construindo. Você ameaçou minha ex-mulher para ela ir embora silenciosamente. Você sabia que ela tinha percebido o que você estava fazendo com as contas. Você usou um argumento que parecia crível, calculou o momento certo, quando eu estava vulnerável demais para questionar, e você a tirou da minha vida. Ícaro, você está ouvindo a versão de uma mulher que sumiu da sua vida sem... Ela estava grávida quando foi embora. A voz de Ícaro cortou. Tobias fechou a boca. Minha filha tem 5 anos. Ícaro disse. Eu perdi 5 anos da vida da minha filha porque você ameaçou a mãe dela. O silêncio na sala era de um tipo diferente agora. Augusto e o contador estavam imóveis. Havia algo acontecendo naquela sala que ia além de contabilidade, e os 2 profissionais tinham discernimento suficiente para ficar quietos. Tobias ficou olhando para a mesa por um momento. Quando levantou os olhos, havia algo ali que Ícaro não esperava ver. Não era arrependimento. Arrependimento teria sido mais fácil de lidar. Era uma espécie de cálculo ainda ativo, a mente de Tobias ainda girando, ainda procurando o ângulo. Não tem prova de que eu mandei esse e-mail com intenção de ameaça, ele disse devagar. Um advogado competente vai argumentar que era uma opinião que foi mal interpretado. Provavelmente. Ícaro concordou. Por isso não vou levar isso para a delegacia ainda. Ainda.
Tobias ouviu aquela palavra. O que você quer, Ícaro? Você vai pedir demissão da cooperativa hoje. Vai fazer isso por escrito, alegando motivo pessoal, sem criar problema. Ícaro disse. O Augusto já tem o documento preparado. Você vai devolver os valores desviados ao longo dos últimos 6 anos, que o Marcos calculou em R$242 mil. Você vai fazer isso de forma parcelada se precisar, mas vai fazer. E você vai se manter longe desse negócio e dessa família a partir de hoje. E se eu não fizer isso, aí eu levo para a delegacia. Ícaro disse simplesmente. E Augusto processa. E o e-mail vai existir no processo independente do que o advogado de você argumente. E as inconsistências nas contas vão existir no processo. E no interior de Minas Gerais, onde você conhece todo mundo e todo mundo te conhece, o processo vai ser público. Tobias ficou parado. Você está me chantageando, ele disse. Eu estou te dando uma saída. Ícaro corrigiu. Não confunde as coisas. Longo silêncio. Tobias olhou para o documento que Augusto empurrou gentilmente em direção a ele. Pedido de demissão. Já preenchido. Com o espaço da assinatura marcado com um post-it amarelo. Ele ficou olhando para aquele papel por um tempo. Ícaro não disse mais nada. Não precisava. Havia dito tudo o que precisava ser dito e sabia que Tobias estava no processo de aceitar uma derrota que havia sido construída ao longo de 6 anos. Aquele tipo de aceitação levava o tempo que levava. Tobias pegou a caneta, assinou, empurrou o papel de volta. Levantou, pegou a pasta vazia que havia trazido e foi até a porta. Na soleira, parou. Ela voltou, foi? Ele disse sem virar. Sim. Eu sabia que algum dia ia ser problema. O problema nunca foi ela, Ícaro disse. Problema sempre foi você. Tobias ficou parado por um segundo. Depois saiu. Ícaro ouviu os passos no corredor, ouviu a porta da frente abrir e fechar, ouviu o motor da caminhonete de Tobias ligando lá fora. Ficou sentado em silêncio. Augusto começou a arrumar os papéis. Foi mais fácil do que eu esperava. O advogado disse com cuidado. Ele sempre foi covarde no fundo. Ícaro disse. Gente que ameaça mulher grávida é covarde. Não tem outro jeito de ser. Augusto não respondeu a isso. Fechou a pasta. Você quer que eu acompanhe a devolução dos valores? Quero. Tudo documentado. Entendido. O advogado levantou. E a questão da sua filha? Ícaro ficou em silêncio por um momento. Essa parte eu resolvo por conta própria, ele disse. Samara estava no quintal da casa de hóspedes quando Ícaro apareceu pelo caminho de pedra. Ela estava sentada numa cadeira de madeira velha que havia puxado para perto do pomar, com Noah adormecido no berço que a dona Celestina havia encontrado no depósito. E Lia, a uns 10 metros dela, tentando convencer uma galinha a ficar quieta o suficiente para ser acariciada. Ela viu Ícaro vindo e soube, pela forma como ele caminhava, que a reunião havia acabado. Ele se aproximou, puxou outra cadeira velha que estava apoiada na parede, sentou do lado dela. Por um momento, nenhum dos dois falou nada. Lia olhou para eles uma vez, avaliou que não havia nada de interessante acontecendo entre os adultos e voltou para o projeto da galinha. Ele saiu. Ícaro disse. Assinou? Assinou. Samara fechou os olhos por um segundo. Abriu devagar. E os valores? Vão ser devolvidos. O Augusto vai acompanhar. Ela ficou em silêncio por um momento. 6 anos. Ela disse baixinho, quase para si mesma. Eu passei 6 anos com medo de que ele fizesse algo. Que fosse atrás de mim, que tentasse me silenciar de outro jeito. Ele não vai fazer mais nada. Você tem certeza? Tenho, Ícaro disse, e havia algo no tom que era diferente de confiança casual. Era o tom de alguém que conhece muito bem a pessoa de quem está falando. Tobias é oportunista. Oportunista não briga quando perde a vantagem. Ele vai desaparecer. Samara ficou olhando para o pomar. Eu queria ter confiado em você, ela disse depois de um tempo. Eu sei. Eu errei nisso. Eu errei em não te dar a chance de... Samara, ele interrompeu com gentileza. Você tinha 28 anos. Estava grávida.
assustada, e alguém que você deveria ter podido ignorar tinha te ameaçado de uma forma que parecia crível. Você não errou. Você fez o que achou que precisava fazer para sobreviver. Mas Lia tá bem, ele disse. Ela tá tentando convencer uma galinha de que é amiga dela, o que me parece um sinal de que ela tá muito bem. Samara deu uma risada pequeníssima, involuntária. Ficou olhando para a filha. Ela é igual a você em muita coisa. Ela disse, sem pensar. Ícaro olhou para Lia também. O que ela tem de mim? A teimosia, Samara disse. Essa galinha já virou e foi embora 3 vezes. Ela continua tentando. Ícaro ficou olhando para a filha por um momento. Havia algo naquele olhar que era novo. Não era o desespero da noite anterior. Não era a raiva da manhã. Era algo mais quieto. Era o começo de alguém aprendendo a olhar para uma coisa que existe e que não sabia que existia. Eu preciso te pedir uma coisa, ele disse. O quê? Deixa eu ser pai dela, ele disse devagar. Não de um jeito apressado. Não do jeito que você vai me dizer que sim hoje e amanhã vai ser complicado. Do jeito real. Com tempo, com ela decidindo o quanto quer, com a gente construindo isso devagar. Samara ficou em silêncio. Ela já sabe que tem pai, Samara disse. Eu nunca escondi isso dela. Ela me perguntou ontem se eu ia continuar com vocês. Ele disse, eu sei, eu ouvi. O que você acha que ela queria como resposta? Samara ficou olhando para a filha por um momento. Acho que ela queria que você ficasse. Ela disse baixinho. Então eu vou ficar, ele disse, se você deixar. Samara não respondeu imediatamente. Havia muita coisa entre eles que ainda precisava ser resolvida. Havia anos de silêncio, de dor, de histórias construídas sobre premissas erradas. Havia 2 crianças pequenas que eram realidade concreta e não podiam ser negligenciadas em nome de sentimento adulto. Havia também o fato simples e complicado de que, sentada ali naquele quintal na tarde de outono, do interior de Minas, com a voz da filha chegando em fragmentos animados sobre a galinha recalcitrante, Samara não sentia a dureza de ontem, sentia cansaço. E do outro lado do cansaço, às vezes, existe alguma coisa que se parece com começo, uma coisa de cada vez, ela disse. Tá bom, ele concordou. Lia gritou de alegria. Os 2 olharam. A galinha havia parado. Ficou completamente parada no quintal, olhando para o nada com aquela expressão vazia que galinha tem, enquanto Lia esticava devagar a mão na direção dela, com a língua presa entre os dentes de concentração. A galinha deixou tocar. Lia ficou de boca aberta por um segundo. Depois virou para o lado dos adultos, radiante, com o braço estendido, ainda apontando para o animal como prova. Ela deixou, ela gritou. Mãe! Ela deixou. Eu vi, Samara disse, com aquele sorriso específico de mãe que aparece quando a criança consegue algo que estava tentando muito. Lia voltou a atenção para a galinha, que havia aproveitado a distração para começar a caminhar para o outro lado do quintal. Ícaro ficou olhando, e pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se assentou. 2 meses depois. A fazenda tinha uma rotina que Samara levou tempo para entender e que Lia adotou em aproximadamente 1 semana. De manhã cedo, quando o sol ainda estava cor de manga sobre as pastagens, Lia já estava acordada. Ela havia descoberto que o peão mais velho da fazenda, um homem de nome Honorato, que tinha uns 60 e tantos anos e um bigode enorme, gostava de tomar café na varanda do galpão enquanto via o gado começar a se mover. E que ele, por alguma razão que nem Honorato sabia explicar direito, havia adotado a menina como uma espécie de neta postiça de fazenda. Toda manhã, Lia aparecia no galpão com o copo de leite que a dona Celestina dava a ela, sentava no banco de madeira ao lado do Honorato, e os 2 ficavam em silêncio companheiral por um tempo antes de Honorato começar a explicar o que estava acontecendo com o gado, com a roça, com o tempo, com coisas que ela na maior parte não entendia, mas escutava com seriedade. Ícaro havia visto isso pela primeira vez numa manhã da 2ª semana,
e havia ficado parado na entrada do galpão, olhando a cena por um tempo sem que nenhum dos dois percebesse. Havia algo naquilo que o apertava de um jeito que ele não conseguia nomear com precisão. Ele tinha perdido 5 anos, mas a menina estava ali. Aquilo tinha que ser suficiente por agora. A relação entre Ícaro e Lia havia se desenvolvido da forma que Samara havia previsto, com Lia no controle. A menina havia decidido, por algum processo interno, que crianças de 5 anos conduzem com mais clareza do que adultos percebem, que gostava de Ícaro. Ela havia chegado nessa conclusão porque ele havia respondido honestamente à pergunta da galinha, porque ele não havia tentado comprar o afeto dela com presente ou com voz de bonzinho, e porque ele sabia o nome dos cavalos da fazenda e havia ensinado a ela. Qual é o nome daquele? Ela havia perguntado na primeira vez que foram juntos ao pasto. Baio. Esse é o nome ou a cor? Ícaro havia olhado para ela com uma surpresa genuína. As duas coisas, ele disse. Como pode ser as duas coisas? Porque quando ele nasceu, a cor dele era tão certa que virou nome. Lia havia considerado isso com muita seriedade. Então, se eu nasci com olho escuro, podia me chamar de escuro? Poderia. Mas meu nome é Lia, e é melhor. Concordo, ela disse, com uma firmeza de quem está encerrando um debate. Ícaro havia contado isso para Samara naquela noite, e ela havia sorrido com aquele sorriso específico que ele estava começando a reaprender a reconhecer. As coisas entre eles eram lentas, deliberadamente lentas, porque ambos tinham motivo suficiente para saber o custo da pressa. Havia conversas que ainda aconteciam aos pedaços, tópicos que eram levantados e depois guardados de volta, porque o momento não estava certo. Havia também a questão de Noah, que era mais delicada do que Ícaro havia antecipado, não porque ele rejeitasse o bebê, mas porque não sabia ao certo qual era o lugar dele naquela relação. Foi Lia quem resolveu aquilo, da forma direta e acidental com que crianças resolvem coisas. Numa tarde, quando os 4 estavam no quintal, e Ícaro estava segurando Noah, enquanto Samara cortava manga para todo mundo, Lia olhou para o bebê no colo de Ícaro e disse sem cerimônia: "O Noah gostou de você." "Tá, acha? Ele fica quieto quando você segura. Quando fica com o Honorato, chora." Ícaro olhou para o bebê. Noah estava de fato quieto, com os olhinhos abertos, olhando para o rosto de Ícaro com aquela atenção total que bebês têm. "Ele é esperto," Ícaro disse. "Muito," Lia confirmou com o orgulho de irmã mais velha. "Ele ainda não fala, mas eu sei quando ele está feliz." Samara, que estava ouvindo de costas, ficou parada por um segundo com a faca na manga. Depois, continuou cortando. A questão do futuro veio à tona numa noite de terça-feira, quando as crianças estavam dormindo e os dois estavam sentados na varanda da casa de hóspedes com café. "Você precisa tomar uma decisão," Ícaro disse. "Eu sei. Você não pode ficar na casa de hóspedes indefinidamente. Não pode mesmo. Então o que você quer fazer?" Samara ficou olhando para o escuro dos pastos. O céu estava limpo, com estrelas que na cidade nunca aparecem daquele jeito, densa e próximas. "Eu não sei ainda se quero ficar," ela disse devagar. "Não porque não gosto daqui. Gosto demais para confiar no gosto." "Explica isso. Quando você passa tempo demais sem ter chão, você aprende a desconfiar de quando o chão parece sólido. Porque parece que você vai quebrar de novo." Ícaro ficou em silêncio por um momento. "Eu entendo isso," ele disse. "Não precisaria entender se eu tivesse ficado na época. Você foi embora para se proteger," ele disse. "Eu já disse isso." "E você ficou raivoso por 6 anos." "Fiquei," ele admitiu sem rodeio. "Construí uma versão da história que te fazia vilã porque era mais fácil do que aceitar que eu havia falhado também." "Você não falhou. Você foi enganado por alguém que devia ser confiável." "Falhei em criar um espaço onde você se sentisse segura para me contar o que estava acontecendo," ele disse. "Você disse que tentou falar e eu estava distraído. Isso é falha." Samara ficou em silêncio.
As pessoas mudam. Ela disse por fim. Mudam. Mas não dá para saber se uma pessoa mudou até ela ser testada. Não dá. Ele concordou. Mas dá para começar devagar e ver. Ela ficou olhando para as estrelas. Eu precisaria de trabalho, ela disse. Eu não consigo ficar aqui sendo sustentada. Não funciona assim comigo. Eu sei que não funciona, ele disse. E não esperaria diferente. Ele pausou. A cooperativa ficou sem gestão depois que Tobias saiu. Eu estou tocando junto com o Augusto, mas não tenho tempo nem formação específica para isso. Você tem formação em administração. Ela virou o rosto para ele. Você não pode me oferecer trabalho porque quer que eu fique. Posso te oferecer trabalho porque preciso de alguém competente e você é competente, ele disse. Se você aceitar, vai ser porque é bom para os dois profissionalmente. Se você não quiser misturar as coisas, eu entendo, mas a oferta é real. Ela ficou olhando para ele por um momento. Me dá um mês para pensar, ela disse. Tá bom. Silêncio. Mais confortável agora do que havia sido antes. Lia me perguntou hoje se você é o pai dela. Samara disse, depois de um tempo. Ícaro ficou parado. O que você disse? Disse que sim. Pausa. Como ela reagiu? Ficou quieta por uns 30 segundos, que para ela é uma eternidade. Samara disse, com aquele sorriso que aparecia quando falava da filha. Depois perguntou se a galinha do quintal tinha pai. Ícaro ficou em silêncio por um segundo. Depois deu uma risada real daquelas que saem sem aviso, mais solta do que ele havia esperado de si mesmo. Samara olhou para ele com aquela expressão que era nova, mas que ele estava começando a reconhecer. Uma expressão de alguém que está se surpreendendo positivamente. A galinha tem pai? Ele perguntou, quando a risada passou. Provavelmente, mas eu disse que não sabia. E ela? Disse que ia perguntar para o Honorato. Ícaro ficou sorrindo por um momento. Samara olhou para o escuro de novo. Ela gostou de você. Ela disse baixinho. Desde a primeira noite. Eu sei porque ela não costuma gostar rápido de adulto. Ela é sua filha. Ela é nossa filha. Samara corrigiu. E havia algo naquelas duas palavras que parecia exigir esforço e ao mesmo tempo parecia inevitável. Ícaro ficou quieto. Nossa filha. Ele repetiu devagar, como se estivesse testando o peso das palavras. Era pesado. Era bom. Ele não disse mais nada. Ela também não. Ficaram sentados na varanda, enquanto o interior escuro e silencioso da fazenda respirava ao redor deles, com o barulho dos grilos e o vento nas pastagens e, de vez em quando, o mugido distante de algum animal. 3 meses depois. Samara havia aceitado a proposta de trabalho na cooperativa. Havia chegado no primeiro dia com uma pasta organizada. Havia sentado na cadeira que antes era do Tobias, sem nenhum gesto dramático. Havia pedido os últimos 6 anos de relatório e havia passado as 2 primeiras semanas revisando tudo com o Marcos, o contador. O que ela encontrou foi mais do que os desvios já conhecidos. Havia contratos mal negociados, parcerias que beneficiavam terceiros sem benefício claro para a cooperativa, uma estrutura de comissão que havia sido construída de forma a drenar valor de forma lenta e constante. Ela apresentou tudo para Ícaro numa reunião formal, porque havia decidido desde o início que dentro do trabalho ia tratar aquilo como trabalho, sem misturar. Ícaro ficou ouvindo a apresentação dela por 40 minutos sem interromper. No final, ficou em silêncio por um momento. Quanto tempo para reorganizar? 6 meses para a estrutura básica. 1 ano para estar funcionando de forma limpa. Você consegue? Consigo, ela disse, sem falsa modéstia e sem exagero. Então faz. E ela fez. Num sábado de manhã, quando o sol estava alto e a fazenda tinha aquele movimento lento de fim de semana, Ícaro foi buscar Lia no galpão onde ela estava com o Honorato. Vem comigo, ele disse. Onde? Ver os cavalos de perto. Lia ficou olhando para ele por um segundo. Depois para Honorato. Pode ir, menina. O velho disse com o bigode enorme se movendo levemente no que poderia ser sorriso. Amanhã tem mais gado para ver. Lia desceu do banco
e foi do lado de Ícaro até o pasto. Ele abriu o portão de madeira. Os dois entraram. O baio estava do outro lado, pastando com aquela calma profunda de animal que não tem urgência em nada. Pode chegar devagar, Ícaro disse. Mão aberta, palma para cima. Por que palma para cima? Para ele ver que você não está segurando nada, que não tem perigo. Lia ficou sério, considerando a lógica disso. Faz sentido, ela disse. Foram os dois devagar. O baio levantou a cabeça quando eles se aproximaram. Ficou olhando com aqueles olhos grandes e calmos. Lia esticou a mão com uma concentração total, idêntica à concentração que tinha colocado na galinha meses atrás. O cavalo abaixou o focinho, tocou a palma dela. Lia prendeu a respiração. Está aquecido. Ela sussurrou. Sempre. Ícaro disse também baixo. Lia ficou parada por um longo momento com a mão do cavalo. Depois virou para Ícaro. Você vai me ensinar a montar? Quando você tiver um pouco maior. Quanto maior? Uns 2 anos maior. Ela franziu o rosto. 2 anos é muito tempo. Vai passar rápido. Ela ficou olhando para o cavalo, depois para Ícaro, pesando isso. Tá bem. Ela disse com aquela solenidade que tinha aprendido a colocar nos acordos que considerava importantes. Riga, daqui 2 anos você me ensina. Daqui 2 anos eu ensino. Promete? Ícaro olhou para ela, para aqueles olhos que eram os olhos do avô dele, que eram os olhos dele no fundo, que tinham 5 anos de vida que ele havia perdido, mas que ainda tinham muito à frente. Prometo, ele disse. Lia voltou a atenção para o baio, satisfeita. Ícaro ficou olhando para ela por um momento. Depois, olhou para a fazenda ao redor. Para a terra que havia herdado, que havia crescido, que havia quase perdido para as mãos erradas. Para a casa ao fundo onde Samara provavelmente estava trabalhando no laptop com o Noah, engatinhando em volta dela. Havia muita coisa que ainda precisava de tempo. A relação com Samara estava sendo construída com um cuidado que era lento e que os dois respeitavam porque ambos tinham aprendido da forma difícil o que acontecia quando se apressava, o que pedia calma. Havia noites em que os dois ficavam na varanda falando até tarde, e havia dias em que o silêncio era a linguagem certa. Havia uma fronteira que existia e que ambos reconheciam sem precisar nomear. E havia também a consciência crescente de que essa fronteira estava mudando de forma gradual e honesta. Não havia certeza do que ia ser, mas havia algo que era raro e que ele havia aprendido a valorizar. Havia honestidade. Havia 2 pessoas que haviam se machucado e que haviam decidido, sem barganhar e sem prometer demais, tentar construir algo real no lugar da ruína. Isso era suficiente por agora. Mais do que suficiente. Lia puxou a manga dele. Vamos ver as galinhas também? Ícaro deu a mão para ela. Vamos. E foram os dois pelo pasto, com o sol do interior de Minas caindo daquele jeito que não existe em mais lugar nenhum, dourado e quente e sem pressa. Enquanto ao longe a fazenda continuava o seu ritmo antigo de sempre, indiferente às histórias humanas que aconteciam dentro dela, e talvez por isso mesmo o lugar perfeito para elas. Fim. Se você chegou até aqui, você é do tipo que sente a história de verdade. E se essa história te tocou, te fez prender a respiração, te fez querer saber o que vinha depois, então você já sabe o que fazer. Clica em curtir agora. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem esse canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova chegando e você não vai querer perder nenhuma. E comenta aqui embaixo. Conta pra gente de onde você está assistindo, qual foi o momento da história que mais te prendeu e se você torcia para Samara e Ícaro se reencontrarem de vez. Cada comentário, cada inscrição, cada curtida ajuda esse canal a crescer e a continuar trazendo histórias que valem o seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!